Olá, meus queridos, sejam bem-vindos mais uma vez, como sempre. Seja bem-vindo ao nosso canal Fábio Pereira. Hoje eu tardei um pouquinho, bem um pouquinho. Hoje foi um dia muito corrido, gente, aqui, graças a Deus. Mas olha, nosso retiro espiritual do tempo da Páscoa é riquíssimo. Porque nós vamos vivendo o quê? Meditação da Palavra de Deus. Palavra de Deus que vai nos ajudando a crescer cada vez mais na nossa intimidade com Ele, aprofundando o nosso amor por Ele. Então vamos iniciar pelo sinal da Santa Cruz, livrando Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cruz sacra sic mihi lux, non draco sid mihi dux, vade reto satana, num quart suad mihi vana, sut male quelibas, ipsi venena bibas. Amém. Sangue de chagas do lado de Cristo, derramadas pela humanidade inteira, esteja entre nós o inimigo. Sangue derramado do lado de Cristo, esteja entre nós o inimigo. Sangue derramado do lado de Cristo, esteja entre nós o inimigo. Amados, queridos filhos, nós hoje temos o Evangelho de Lucas capítulo 24, versículos de 35 a 48, alguns poucos versículos. Mas nós vamos conversando, vamos partilhando e conversando sobre cada versículo que nos chama a atenção aqui. Os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho enquanto tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e disse Shalom. A palavra Shalom quer dizer paz, não a paz como nós entendemos, como a ausência de guerra, não. O judeu, quando se saúda Shalom, ele quer dizer, eu desejo para você todos os benefícios eternos para sempre na sua vida, toda bênção, toda paz, toda prosperidade. É isso que significa Shalom. A palavra hebraica Shalom quer dizer exatamente isso. Então vamos adiante no texto. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Afinal de contas, era uma surpresa muito grande. Olha, esses discípulos não foram testemunhas da ressurreição. Os discípulos de Emaús foram as últimas testemunhas antes deles de Jesus ressuscitado. Veja, apareceu Jesus às mulheres, né, lá no túmulo. Jesus apareceu ali no caminho de Emaús a dois dos seus discípulos. Esses discípulos, que a partir do pão reconheceram que era Jesus, correram para o local onde estavam reunidos os demais discípulos com medo dos judeus. E aí Jesus entra no lugar fechado e diz Shalom. Pensa o impacto da ressurreição ali, que causou susto, né, medo, porque eles não imaginavam que ali, pensavam que era um fantasma. Mas Jesus disse, por que estáis preocupados e por que tendes dúvida no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo, tocai em mim. Depois Jesus disse, tem alguma coisa para comer? Né? Tendes aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado, e ele o tomou e diante deles. Depois Jesus disse-lhes, são estas coisas que eu havia dito para vocês, né, que vocês deveriam ver. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés e nos profetas e nos santos, diz Jesus. Ou então, aquilo que Jesus anunciava, o Filho do Homem será preso, será condenado à morte, vai morrer, mas ressuscitará ao terceiro dia. Este terceiro dia chegou, enfim, e é o que nós estamos vivendo hoje, esses relatos da ressurreição de Cristo. São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Jesus abriu a inteligência deles, os discípulos, para entenderem as Escrituras. Ele disse, assim está escrito, o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos no terceiro dia, e no seu nome serão anunciadas a conversão do pecado
e o perdão dos pecados a todas as nações, a começar por Jerusalém. Vós sereis minhas testemunhas de tudo isso. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Então nós somos as testemunhas de Jesus Cristo. No dia de hoje, somos convidados a meditar agora, já nesse início de noite, nesta graça que Deus tem derramado, não sei, aí deve ser de dia, de manhã cedo, não sei que horas você está acordando ou você está assistindo esse vídeo agora, mas é o momento em que Jesus quer iluminar tua inteligência para que você entenda o mistério da salvação. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Shalom.